Nesta segunda aula da sétima semana, nós vamos ver uma tabela de substituição trigonométricas que vai ser útil para a gente para calcular as integrais utilizando a técnica de integração por substituição trigonométrica. Bom, inicialmente, vamos considerar um triângulo retângulo, né? Tem aqui um triângulo que é reto aqui nesse vértice, tem aqui um ângulo θ e tem as medidas do lado desse triângulo, que são A, B e C. Inicialmente, desconsiderando esse ângulo θ, pensando apenas ali nos dois catetos B e C e na hipotenusa, nós teríamos, né, que, como aqui é um triângulo retângulo, eu poderia aplicar o teorema de Pitágoras, que vai nos dizer então que a hipotenusa ao quadrado, então A ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Dessa igualdade aqui, como eu estou pensando aqui em medidas, né, que vai ser um valor positivo, eu teria que, se eu isolo o A, então esse A vai ser raiz quadrada de B ao quadrado mais C ao quadrado, que me daria aqui essa primeira expressão. Se eu isolo B nessa expressão aqui, eu teria que B é igual a raiz quadrada de A ao quadrado menos C ao quadrado. E se eu isolo o C, eu teria que o C é igual a raiz de A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, a partir do teorema de Pitágoras, né, eu posso obter essas três igualdades. A gente vai usar isso aqui daqui a pouco na tabela, que vai nos auxiliar nesse cálculo de integração. Bom, agora com base também nesse triângulo, porém agora já considerando esse ângulo θ, da trigonometria a gente pode falar que o seno desse ângulo θ, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno do ângulo θ é igual a B sobre A. E o cosseno desse ângulo θ? O cosseno dele vai ser o cateto adjacente, que é o C, sobre a hipotenusa, que é o A. E por último, né, a tangente do ângulo θ, ela vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então é B sobre C. Então, obtivemos aí essas 6 relações, né, que vão ser úteis para a gente lá na tabela. Então, para ajudar no cálculo dessas integrais, nós vamos considerar a seguinte tabela de apoio. Então, aqui nessa tabela, por exemplo, quando eu tiver lá na minha integral aparecer uma expressão desse tipo, que eu tenho aqui um a ao quadrado menos b ao quadrado x ao quadrado, dentro da raiz, eu vou considerar que isso aqui é um dos catetos. E se o termo que está negativo vem junto com o x, então essa medida vai ser a medida do cateto adjacente ao meu ângulo θ. Para casos desse tipo, nós vamos fazer uma substituição no x, chamando ele de a sobre b seno de θ. Lembrando que esse a e b, lá no exercício, ele vai ser um valor, né? Então, vou ver qual que é o valor do a, qual que é o valor do b, e esse x vai ser esse valor de a sobre o valor de b, seno de θ. Que eu vou, então, substituir essa expressão no lugar do x. Muito provavelmente, eu vou precisar usar uma identidade trigonométrica para transformar essa integral numa integral mais simples. E provavelmente a identidade que você vai usar vai ser essa aqui, ó, substituir lá na sua expressão o 1 menos seno ao quadrado de θ por cosseno ao quadrado de θ. E isso aqui vai ser válido, né, quando o meu cosseno de θ for maior do que zero, que a gente está trabalhando aqui com valores positivos, né? Então, para ser maior do que zero, esse ângulo seria um valor entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Bom, nesse outro caso aqui, ó, considerando que o que está dentro da raiz é tudo positivo, eu teria um a ao quadrado mais b ao quadrado x ao quadrado. Nesse caso, esse valor aqui seria o valor da minha hipotenusa, o valor da hipotenusa. Eu teria aqui o cateto adjacente como sendo a e o cateto oposto como sendo bx. A substituição que eu devo fazer nesse caso é substituir o x por a sobre b tangente de θ. Aí, quando eu fizer essa substituição, provavelmente eu vou precisar de uma identidade trigonométrica, que no caso vai ser 1 mais a tangente ao quadrado de θ, que eu vou substituir por secante ao quadrado de θ. E isso aqui é válido, como eu preciso de uma secante positiva, então isso aqui vai ser válido, por exemplo, para valores de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, esse, no caso, né, de que eu esteja trabalhando com uma raiz do tipo a ao quadrado mais b ao quadrado x ao quadrado.
ou seja, tudo que está dentro da raiz é positivo. Agora, se o que for negativo dentro da raiz é o termo constante, então eu já vou considerar essa raiz como sendo a medida do cateto oposto ao ângulo θ, o cateto adjacente vai ser o A, e a hipotenusa vai ser Bx. Para casos como esse, o meu x ele vai ser substituído por A sobre B secante de θ. Ao desenvolver esse cálculo, provavelmente eu vou precisar usar uma identidade trigonométrica, que vai ser seno ao quadrado de θ menos 1, que eu vou substituir por tangente ao quadrado de θ. E isso aqui vai ser válido sempre que eu tiver o θ de 0 a π sobre 2, ou o θ de π a 3π sobre 2. Porque eu preciso ter que a tangente é maior do que zero. Então, de certa forma, o que a gente precisa saber aí para conseguir desenvolver uma integral por substituição trigonométrica é pegar a integral, transformar ela em uma função que depende de funções trigonométricas e, utilizando essa tabela, fazer as substituições e adequações necessárias para conseguir resolver a integral. Com isso, a gente termina essa segunda aula e temos mais uma aula essa semana.